Olá, pessoal! Estamos aqui em nosso episódio do Pod é Nosso Saúde. E eu sempre gosto de falar para vocês que a máxima, né, aqui do nosso podcast é informação, né? Toda semana a gente traz pessoas e profissionais de informações incríveis, atualizadas, né? E hoje também estou aqui com uma querida, uma médica querida, que vai falar tudo pra gente de reprodução humana, de ginecologia, amamentação, já que a gente entrou no mês dourado, né? Como eles chamam, que é o mês da amamentação, então a importância de tudo isso. Enfim, quero que vocês compartilhem aí o nosso canal com os colegas, também com as pessoas leigas, porque eu sei que esse canal é muito assistido por pessoas que querem mais informações a respeito de uma saúde, de informações de saúde séria, né? A gente está aqui para passar isso para vocês. Então, também mandem as dúvidas de vocês aí no nosso chat, né? A gente também responde, tá bom? E fiquem à vontade para também sugerir novos temas e novos convidados. E eu estou aqui, vou até ler o currículo dela, com a doutora Carolina Cursi. Ela é médica formada pela Universidade de Marília, é especializada em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de São Paulo, pós-graduada em medicina reprodutiva, cursou dermatologia estética também, é diretora técnica da Clínica Cursi, atendendo também no serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Luís. E as suas especializações, elas foram sempre voltadas a áreas relacionadas à saúde da mulher, desde estética ao pré-natal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você, trazendo informação, acho que é isso que você falou na abertura, né? Informação médica com qualidade, com evidência, sem achismo, sem... eu acho que é o melhor. Não, o que é com evidência, que é o melhor que a gente possa dar para os seus telespectadores. É verdade. Eu quero que você fale um pouquinho de você, para a gente entender, né, o seu processo aí, até de formação, e por que escolheu a ginecologia, a saúde da mulher, tudo isso, porque é interessante, né? É um dom que eu acho, eu como colega, eu acho que é realmente, além de um dom, vou dizer, é ter um pouco a mais para poder cuidar da mulher, né? Que é um ser diferenciado. A gente é uma caixinha de surpresas, né? Então, eu me formei em Marília, né? E depois da faculdade, eu queria fazer alguma coisa, né? Eu queria me encontrar, na verdade, qual área que eu poderia servir alguma coisa muito importante, né? Assim, o sonho do maternar, né? Acho que estar com as mulheres, fazer parte dessa jornada da maternidade, eu acho que isso é incrível, né? E aí, ao longo do tempo, a vida foi colocando situações onde as próprias pacientes perguntavam, mas a senhora não faz isso? Eu vou ter que ir para outra médica? Aí eu... não é que essa paciente está certa? Aí eu ia lá, ia estudando. Então, cada especialização que eu fui fazendo, seja de ultrassom, seja de dermato, seja de reprodução, eu sempre fui ouvindo a solicitação do meu público, das mulheres que eu atendia, né? Minha irmã mais velha é médica também, legal. Então é claro que teve uma influência, né? Mas na ginecologia eu posso estar desde o início que essa mulher é concebida, né? Então, desde pequenininha, passando pelo pré-natal, toda a parte do menacne, que é a idade reprodutiva, e com toda essa questão de dar suporte, né? Então, foi por isso que eu acho assim, eu acho encantador estudar a parte feminina, né? Ela tem muitos desafios, a gente tem as alterações hormonais que para mim traduzem o quanto que a gente é demais, né? Complexa, então é assim que foi a minha formação. Que delícia. E assim, você pegou uma área bem abrangente, sim, né, Carolina? Porque você, desde lá do comecinho até a fase mais importante da mulher, que é a gestação, né? Geralmente a gente vê colegas na gestação, ou ali na adolescência, né? Enfim, ou na reprodução só assistida, né? Eu, sou formada em 2003, né? A idade vai denunciar agora, mas tudo bem.
Mas em 20 anos, é o que eu falo para as minhas pacientes, da parte do mundo feminino é a parte que eu mais estudo, né? E sei, claro, os meus limites, não faço a parte de onco, então sempre tenho meus colegas que são mais perto para eu poder indicar. Então, eu sempre quis mexer com essa parte de vida, de sonho. Como que eu posso ajudar essa mulher, né? A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde aumentou o tanto de casais que vão ser inférteis. A gente está postergando, né? E eu passei por isso, né? Eu também congelei os meus óvulos. Você também? Com quantos anos você congelou? Eu congelei, eu estava com 35. Tem idade certinha para congelar os óvulos? É assim, nos guidelines, né? Então, o que é guideline? Quando a gente pega, tem todas as melhores orientações ali para os médicos passarem para os pacientes, né? Explicando para os seus telespectadores. Mas é assim, no guideline você não tem uma idade indicada. O que você sabe é o seguinte, quanto mais cedo você fizer, é melhor. Melhor em resposta ovariana, melhor em qualidade ovariana. Tá. Então, isso é o mais importante. Mas se uma paciente chegar para mim com 40, que eu sei que ela já tem uma baixa reserva, que ainda ela não está querendo engravidar. Ai, doutora, mas eu quero engravidar só daqui 3 anos. Eu vou deixar de congelar? Não vou, né, Rê? Não vou. É verdade. Você tem que dar uma chance para essa mulher, para ela postergar o sonho da maternidade, né? Você tem que dar uma chance, né? Mas aí, dentro desse cenário, vamos lá, de 40 anos, um exemplo que você deu, você passa também as chances que ela tem de repente, ter alguma complicação? Sim. Todos os termos de consentimento, você tem que explicar quais são as taxas de sucesso, né? Como é que tá a sua reserva ovariana, né? Qual a chance de você conseguir óvulos ali para você guardar, né? Então, a gente sabe que se é um casal, então vamos deixar os embriões, né? Congelados, né? Porque o embrião, ele aguenta mais do que um congelamento de óvulos, né? Então, eu sou muito suspeita, é um assunto que eu adoro falar. Eu fico imaginando, gente, porque é um sonho o casal ter um filho, né? Aí você vai lá, já faz todo aquele processo, aí congela um embrião, já sabe que tá ali, prestes para, né? Exato. E aí só aguardar um momento que o casal acha que é realmente viável, aquele momento, né? Que você fala, acho que agora estamos prontos. A energia do maternar é a energia que eu quero para minha vida. Então, acho que isso que é muito importante. Gente, é muito louco isso, né? Porque antigamente, assim, ninguém nem passava pela cabeça fazer um tipo de coisa dessa e já ter o embrião e de repente fala assim, agora vai, já tá ali, vamos lá, decidimos. Antigamente as coisas acontecendo de uma forma tão assim, sem programação, né? Por isso, 9, 10, 11, 12 filhos. E de repente hoje a pessoa pode escolher um único filho, ou um casal, ou né? É impressionante. Eu sou apaixonada pelo tema, né? Porque você dá essa oportunidade para as famílias se programarem para gestar. Exato. Hoje é isso que é o legal. Que é o legal, isso né? Que é assim, entendeu? E você poder, é claro, não tudo são flores, né? Claro. A gente está falando que o tratamento tem toda essa questão de dedicação da paciente, tomar hormônio, espera o embriãozinho crescer. A gente sabe. Que tem os prós e os contras, né? Isso. Mas olha a grandeza de você poder ajudar uma família a se formar. Então, assim, se agora não é o seu momento, então vamos postergar, vamos tentar guardar essa sua chance de você ter o seu momento lá na frente. E viver com qualidade esse momento, né? Porque eu vejo, sabe, a dor das pacientes quando a gente fala de óvulos doados. Aceitar óvulos doados para uma paciente que quer gestar é muito difícil. Imagina. Você abrir mão da genética, né? Então, é bem difícil. É dolorido, né? É dolorido. Mas ainda é a opção. Você tá gerando aqui, de você tá gerando, sentindo o bebezinho chutar na sua barriga pela primeira vez, fazer o pré-natal, aí faz os cursos de gestantes para ficar dentro do assunto, e você vai passar pelo maternar, pela amamentação. Então, assim, eu sempre costumo falar para as pacientes, vamos fechar todas as portinhas antes de pensar em óvulos doados, né?
enquanto a gente tiver 1% de chance, eu tenho 99% de fé, né? É verdade, com certeza. Então, assim, é isso que é assim que eu converso com as minhas pacientes. Olha, é 1% que eu preciso, vamos tentar, né? Claro, e sempre respeitando o limite da paciente. Sim. Né? Se ela acha que para ela já deu os tratamentos, ela já não quer mais tentar, aí tudo bem. Dentro de tudo que você falou, a reprodução assistida, a reprodução humana, podemos dizer assim, né? Ela veio também com a demanda que você teve dentro de consultório? Sim. Ou você sempre pensou em fazer? Como é que foi essa história, essa paixão com a reprodução? Foi assim. Eu fazia muito pré-natal de alto risco. Ah, olha, já é um diferencial. E eu era parteira mesmo, sabe? A parteira, aquela que o parto leva 2, 3 dias, ainda sou, né? Então eu era aquela bem parteira raiz mesmo, né? Não era Nutella, não. Então eu fazia muito pré-natal de alto risco. O que é Nutella? É aquela que sofre marca cesárea. Ah, tá. Entendi. Aquela, né? Então, assim, eu era bem raiz, assim, enfim, nesses 20 anos, eu sempre, assim, esperei entrar em trabalho de parto, sempre respeitei a opinião da paciente, mas eu seguia dentro uma linha. E aí teve uma época que eu estava atendendo muitas mulheres pós-40, que estavam de abortamento. Então, que elas engravidavam e abortavam. E aí vinham para eu cuidar. Engravidava, abortava e vinha para eu cuidar. E aí, o que eu fazia? Olha, você já tem 40, precisa de um especialista em reprodução humana. Você precisa um médico que tenha o foco em reprodução humana para aumentar as suas taxas de nascido vivo, né? Aí, um dia, numa das coisas que eu fui encaminhar, uma paciente falou assim, mas por que não a senhora? Ai, que gracinha. Aí eu... Mas, meu Deus, mais uma pós, mais um, né? Tá bom, e vamos estudar. E aí, no começo, eu tive muita dificuldade, né? Porque eu sou católica, né? Então, assim... Eu ia te perguntar isso, sobre esse lado mais espiritualizado, então, né? Eu sou católica, né? Então, para mim, no começo, foi muito difícil, assim, porque Deus é um só, né? A gente não brinca de Deus de maneira nenhuma, né? E eu respeito muito essa questão religiosa. Sou mesmo assim, praticante, de ir à missa todos os domingos. Eu converso muito sobre Deus com as minhas pacientes no consultório, né? Pergunto o que elas acreditam de crença, de religião. O que para você é aceitável dentro da sua crença, né? Então, para mim, no começo, foi muito difícil. Passou por cima até de você, nesse caso, né? Dessas suas crenças todas. Exato. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu falei assim, mas espera, esse pessoal tá achando que é o quê? Brincar, não sei o quê. E aí, conforme muito tempo, né? De entender, de estudar. Então, assim, a gente fala, né? Que fazer o coração bater é só Deus. Né? Então, eu coloco um embrião. Eu dou o melhor atendimento que eu puder para esse meu casal. Eu vou até o final. Mas fazer o coraçãozinho bater é Deus. Aí quem vai permitir realmente é Deus, Quem vai permitir é Deus. Quem vai permitir que a gente tenha uma boa estimulação, quem vai me permitir é Deus, né? Tanto é que, por conta disso, outubro eu estou indo para Nebraska numa próxima especialização para falar sobre naprotecnologia. Que é o quê? É para esses casais que realmente... não aceitam os tratamentos de reprodução assistida. Mas que tem a ver com religião ou não? Que tem a ver com religião. Ah, que interessante. Que tem a ver com religião, né? Então, você vai a primeira vez, aí você começa, né, a pós e tal, depois você vai em abril do ano seguinte para levar os trabalhos, os casos, os cases e tudo mais, né? Então, eu também fui tentar achar um conforto, tentar achar o que de melhor eu poderia oferecer para esse casal. Que bacana. Dentro da fé desse casal. Desse casal, sempre respeitando tudo, né? Porque a pessoa pode ter um sonho, mas bate ali, às vezes, de frente com isso que você acabou de falar, né? E aí tem que desmistificar, saber desmistificar. Eu costumo falar para as minhas pacientes assim, não congelem óvulos. Aí todo mundo, como não congelem óvulos? O mundo está falando para congelar e você está falando não congelem? Não congelem se for uma coisa que vai ultrapassar os seus limites. Vai te violentar, né? Se você se sentir invadida com o assunto, se você se sentir não respeitada em congelar seus óvulos, não é para você.
respeite o seu limite. Respeite o seu coração, respeite o que você acredita. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo isso bem. Tá certo. É sempre que eu falo para os pacientes, eu costumo falar, né? Eu dou todas as opções. Então, por exemplo, eu tô vendo lá uma paciente minha, tá precisando de reposição hormonal, que você vê que tá com atrofia, tá com ressecamento vaginal. E eu sei que, tecnicamente, se a gente melhorasse, se a gente entrasse com parte hormonal, ia melhorar para ela. Mas se ela acredita que o hormônio dá câncer, se ela acredita que passar essa pomada é assumir para o marido que ela tá mais velha, eu pergunto para ela, tá tudo bem do jeito que a senhora tá? Ah, doutora, tô bem. Então eu também tô bem. Que bom. Eu não vou ficar forçando, tem que impondo, usar. Né? Não, porque todo mundo tá usando. Mas você não é todo mundo, né? A nossa claro. mãe sempre não falava assim, cada mãe falava, você não é todo mundo. Então, eu vou sempre no limite da paciente. Muito bom. Sempre, E de 0 a 10, assim, vamos supor, de 10 pacientes, na verdade, quantas a partir dos 40 anos, após de 40 para cima, vamos colocar 10, quantas dão certo a reprodução assistida? Então, depende muito. Qual que é o principal fator de sucesso? A idade. Tá? Então, exames, contagem de folículos antrais, o AMH, que é o hormônio antimileriano, que, né, tá todo mundo fazendo. Esses exames, eles não são preditores de sucesso. Tá. Isso é importante falar. Você vê sua reserva ovariana, você vê quantidade do que você tem. Você não vê qualidade. O que vê qualidade? É você fazer e você fertilizar e ver se desenvolve ou não. Ah, é só no processo mesmo. É só no processo. Ah, interessante isso. É só no processo. Ou, se precisar, você fazer uma biópsia pré-implantacional e tudo mais. Né? Tá, uma biópsia então, que você diz? É muito mais agressiva. Do óvulo, ali do corpúsculo polar, do momento da fertilização. Então, tem que estar no jogo para saber a qualidade. Ah, da biópsia do próprio óvulo. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente sabe que qualidade depende da idade. Tá. Então, se você falar assim pra mim, Carol, olha, entre duas pacientes, você tem uma paciente jovem, de abaixo dos 35, com uma reserva ovariana menor, restrita. E você acontecer. Pode acontecer. Esse que é a nossa grande dificuldade. É importante essa divulgação de informação que você vem fazendo. Porque as mulheres de 33 a 35 anos, alguns estudos falam que até 20, 25% já têm baixa reserva e nem imaginam. Que coisa! De 33 a 35 anos? É. Que, assim, parece que você está no auge para ter um filho. No auge, exato. Então, assim, a gente tem que entender isso, que tem a porcentagem de mulheres que têm baixa reserva e nem sabe. Mas voltando ao nosso exemplo, se eu tiver uma paciente jovem, uma reserva restrita, tá? E eu tiver uma paciente mais adulta, depois dos 40 anos, com uma super reserva. Que pode acontecer também. Pode acontecer também, claro que pode. Isso tem a ver com a mãe? Da parte da genética de mãe e vó? Não tem nada a ver? Não. Tá. Aí, uma paciente acima dos 40 anos com uma boa reserva. Quem que eu preferiria tratar? A do 40? A dos 35. A dos 35? Porque é a idade que é o fator que vai falar sucesso. A chance de você ter um bebezinho bem formado tá abaixo dos 35. Mesmo que a outra tenha bastante... A outra pode te dar um monte, mas podem vir com alterações de cromossomo, vem com aneuploidia, vem com síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards. Tá. Então, a outra, ela pode me dar mais em quantidade, o que é bom, graças a Deus. Legal. Porque quanto mais em quantidade, mais a gente consegue fertilizar, mais a gente consegue fazer análise de embrião. Bacana. Mas eu vou te dar um exemplo que eu tive há pouco tempo, umas 2 semanas que a gente encerrou. 2 pacientes. Uma mais jovem, com uma boa reserva, uma reserva limitada, tinha um antecedente de endometriose, já operada, né? E ficou tentando coito programado, porque quando ela chegou no meu consultório, ela falou, doutora, eu não consigo aceitar FIV. Eu falei, tá tudo bem. Não precisamos aceitar. Vamos deixar as portas abertas. Só não tranca o coração, porque senão eu não consigo entrar. Ai, que bonitinha, gente. Não tranca, porque senão eu não consigo explicar.
E aí fui, levei. Eu tenho certeza que ela vai assistir esse podcast. Porque eu falei que eu tava vindo pra cá, ela já foi atrás. Bom, então assim, ela tinha endometriose operada e uma baixa reserva. Uma reserva restrita. Tá. E eu tinha uma paciente na mesma época, de 39 para completar 40, com uma super reserva. Aí, vamos fazer raciocínio. As duas começaram o estímulo, recebeu o remédio. As duas foram no dia da captação. Conclusão. A mais novinha conseguiu formar 3 blastocistos. O blastocisto é o bebezinho já pronto para entrar na cavidade, certo? De uma baixa reserva. Então, assim, de poucos que ela conseguiu, a qualidade, ela chegou a 3 blastos. A mais velha, ela superou. Eu falei, nossa, você vai ser meu case de maior sucesso, né? Porque, assim, de 8, a gente conseguiu 4 ou 5 blastos. Eu falei, uau. Tá bom. É metade. Metade, foi super, super bem. 50% chegar em blasto. Então, ela foi super bem. Só que as duas quiseram fazer análise embrionária. Ah, tá. Para saber a qualidade, ver se é um bebezinho bem formado, né? Se tem alguma doença, se tem alguma síndrome, né? Cromossômica, não genética. Não é para ver cor de olhos, não é nada disso. É para ver doença, né? A mais jovem, dos 3, ela conseguiu 2. 2, você fala? 2 blastos bem formados. Bem formadinhos. A qualidade 46XX, 46XY. Não vou falar qual que foi o dela, porque senão a gente está contando o diagnóstico, o prontuário dela. Tá. Mas assim, quando a gente fala boa qualidade, ou é 46XX, menininha, ou 46XY, um rapazinho. Então, vamos lá. A Lisa já sabe qual é o sexo. Ali a gente já sabe qual que é o sexo. Perfeito. Tá? Tá. E a mais velha também mandou fazer a biópsia nos 4. O que você acha que aconteceu? Olha, vamos lá. Vamos falar pelas coisas normais. Eu acho que a mais velha teve algum tipo de alteração cromossômica. Todos. Todos eles tiveram alterações Todos cromossômicas? eram alterações cromossômicas. Poxa. Ou síndrome de Patal, ou síndrome de Down, ou mosaicismo. Mas isso é certeiro? Ou é uma chance a ter? Não. É biópsia da célula. Vai vir com esse tipo de alteração. Exato. É assim, quando você faz a biópsia, tá ali, né? A massinha, que é o embriãozinho. Quando você pega a biópsia, se der mosaico, ou seja, pode ser que não seja. Porque da onde a gente tira a biópsia é da onde vai dar origem à placenta. E não aonde vai dar origem ao bebezinho. Ao bebezinho, ok. Certo? Então, ninguém precisa ficar preocupado. Não tá fazendo mal pro bebezinho. Não tá fazendo uma redução embrionária. Não tá nada. Se ela vem com mosaicismo, ou seja, mais ou menos alterado, a gente ainda não pode fechar o diagnóstico. Porque a gente não tem certeza que o mosaico, que aquele local onde eu fiz essa biópsia embrionária, me diz tudo o que fala que é o do bebê. Tá. Certo? Agora, quando vem a aneuploidia, aí sim. Aí é certeza que vai vir com alguma dessas síndromes. Porque daí é alteração cromossômica. Tá. E ela tem a opção de não ter? Como não ter... De não evoluir com a fertilização e... Sim, então... E falar, olha, não quero. Daí ela fala, não, olha, todos esses meus embriões, vou implantar. Não vou implantar. Porque é incompatível com a vida. Porque o que acontece? Tem algumas alterações que até implantam, É mesmo. Mas aí aborta, porque é incompatível com a vida. O próprio organismo. Aí qual a vantagem dessa mulher se programar, tomar remédio, fazer o preparo e receber no útero dela um bebezinho que eu sei que não é incompatível com a vida? Entendeu? Para ela passar por um aborto. Entendeu? Agora você imagina como é que foi para mim dar a notícia para esse casal. E aí, isso quer dizer que ela fechou a fábrica. Neste não pode ciclo. Neste ciclo. Tá. Nesta tratamento. Isso é bom saber. Então, nesse tratamento. Não dá. É incompatível. Não. Mas ela pode tentar. Pode. E quanto mais tempo vai passando, a chance. Isso mesmo. Vai ficando cada vez menor. Exato. Isso é interessante falar, então. Entendeu? Então, você, por exemplo, neste ciclo, ela não foi bem. Ok. Então, o que eu conversei com eles? Eles são também muito queridos, são próximos, né, meus. Eu falei, olha, vão descansar a cabeça, vão aceitar o que aconteceu. Vocês estão vivendo um luto.
né? Até eu faço mesmo. Medicina integrativa e holística, você né? também faz? Que delícia. Então, na medicina holística, querendo ou não, são produtos deles, né? Então, eles têm que considerar esses 4 abortos. Quando ela foi fazer uma constelação familiar, quando ela foi né, a receber o embriãozinho que vingar, tem que falar. Tem que falar dessas 4 chances. Antes de você, a mamãe teve 4 embriões, que ou não virar, porque de certo ia virar aborto. Entendeu? Mas tem que falar, né? Pra e isso constelar, é documentado como se fosse um atestado, não de óbito. Não. Mas um atestado de alguma coisa ou não? Não, é tudo parte genética. Tudo a parte genética. Tudo parte genética, entendeu? Então, você imagina, aí o marido dela, ai, doutora, vamos dar, deixa dar, eu preciso dar um tempo, vou levar ela a passear. Eu falei, isso mesmo, vamos passear, vamos descansar. Claro. O ano que vem a gente volta. Daqui que eu falei, também não dá pra passear tanto, né? Ótimo, Carol, é ótimo. Gente, dá uma diminuída no passeio. Não dá pra esperar um ano. Porque se com 39, uma reserva boa, ela tem uma reserva assim linda. Aquela paciente que você faz ultrassom cheio de folículos, assim é linda. Mas a qualidade pega. Que coisa. É isso que é triste. Isso que é triste. Agora vamos lá. Então, entrando num caso polêmico aí, que todo mundo já conhece, é da Cláudia Raia. Tá. Cláudia Raia com 55, não foi isso? É isso. Diz ela que foi naturalmente, que teve a gestação, enfim, teve o bebezinho lá. E aí? Então, me explica isso aí, vamos lá. Essa raridade, né? Raridade, né? Raridade, né? Então, o que a gente sabe? Que nas pacientes na perimenopausa e menopausa, toda a parte hormonal é toda alterada. FSH tá alto, o LH também, né? Que são os hormônios, as gonadotrofinas, liberadas pela nossa hipófise para agir nos ovários e assim ter a nossa produção hormonal. O que a gente sabe? Que no ciclo menstrual, o estrogênio, ele melhora o pico do LH. Tá. E o pico do LH é o que faz a nossa ovulação. Certo? Então, por isso que as pacientes com SOP, por exemplo, elas não ovulam. Por quê? O LH está sempre alto, então ficam aqueles cistinhos nas periferias do ovário, e aí se ela não faz o pico, ela não ovula. Então, uma explicação que a gente poderia pensar, né, nessa casos de gestações mais tardias, é o seguinte: ela estava fazendo reposição de estrogênio. Ela já tá. Ela tinha. Alguma coisa ela estava fazendo. Alguma coisa tem que estar fazendo, tá? Então, assim, vamos esclarecer. Alguma coisa tem que estar fazendo. Não é simplesmente estar lá. Ai, não, eu sou na perimenopausa, eu ovulei. Não é isso. Para você ovular, você tem que ter a cascata do ciclo menstrual da mulher, com recrutamento com o FSH. Esse FSH recruta alguns folículos. Esses folículos vão produzir o estrogênio para com a produção, faz um feedback lá no FSH, mas estimula o pico do LH, ovula e faz o corpo lúteo. Ok. Certo? O que dá pra gente inferir de tudo isso? Que ela devia estar usando estrogênio. Até para poder engravidar, você acha? Com essa intenção? Ou estrogênio porque estava no período de perimenopausa? Eu acredito que possa ser ali na menopausa, alguma coisa assim. A única explicação é essa. Ela usou estrogênio. Esse estrogênio conseguiu fazer o quê? Com que melhorasse esse ambiente hormonal dela, certo? Então, estrogênio diminuiu o FSH dela e ela conseguiu ter um pico de ovulação. Ponto. Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Porque o estrogênio, assim explica as pacientes na perimenopausa que podem ter engravidado. Usou o estrogênio, certo? E aí sensibilizou, pode ocorrer o pico do LH. É isso. Tá. Mas assim, não tem acesso, se estava qual com a medicação, certeza, né? Assim, não é usual, né? Para falar para suas telespectadoras, para suas seguidoras. Não é comum. Né? Mas pode acontecer. Porque tem muita gente falando que é mentira, que ela fez todo o FIV, fez toda a fertilização e tal. Então, assim, a grande questão. Também é um direito dela. Então, né? eu acho que assim, a gente teve na mídia 2 extremos, né? Então, a gente teve na mídia uma artista, que foi uma gracinha, expôs o caso dela até de uma ovodoação, né? Contou toda a jornada dela.
toda a dificuldade dela. A primeira doadora não deu certo, a outra depois recusou, então acho que foi na terceira. Então ela expôs para todo mundo. A gente tem esse tipo de posicionamento. E depois a gente teve uma outra, uma famosa, né, que expôs na mídia e não quis contar. Tá. Não abriu, né? É assim, acho que cada um faz aquilo que te acolhe. Tá né? certo. É assim, eu acho que isso, cada um faz aquilo que te acolhe. Talvez falar de óvulos doados tão abertamente, né? Para ela estava bom, para outra artista, né? E a outra não quis, não quero falar, né? Não quero. Então, assim, eu acho que a gente sofre na mídia muitas. Divide, né? Cada um fala julgamentos, julgamento, né? Entendeu? A pessoa não pode ter a intimidade dela. Então, assim, tem umas que querem contar muito. Ok. Estimula aquelas outras que estão em dúvida se óvulos doados ou não. Tem aquelas que não querem contar nada. Né? Então é aquela que, será que por que não conta? Porque é contra os tratamentos, então não vou incentivar. Porque quando eu conto, eu estou incentivando as outras mulheres. Óbvio, né? O lado positivo de contar é isso, né? De estimular. Eu acho que isso que é muito legal, né? Mas, ao outro lado, eu sempre penso assim, será que essa é a exposição que meu bebezinho iria querer ter? Eu não penso assim, sabia? Então... Porque assim, Renata, né? Porque você tá ali, você é uma figura pública, eu tô falando de figura pública. Eu penso assim, a pessoa é uma figura pública, ela tem a vida dela particular que pode ser que ela não queira abrir. Mas, pelo lado positivo, de dar um exemplo, de dar uma força para as mulheres que estão ali, na expectativa de fazer igual, o bebezinho é assim, tá vindo porque eu quero. E porque Deus quer. A vida do bebezinho, quando ele nascer, aí sim a gente resguarda a vida do filho, que eu penso assim, que você precisa resguardar aquele que não pode escolher ser público. Porque o bebezinho, na verdade, ele não vai ter opção, né? Até num dos congressos, uma palestra foi bem impactante para encerrar um dos congressos de reprodução, eles falaram, né? A partir do momento que você expõe, a partir do momento que você fala tanto, que você, né? Você está tirando o direito do bebezinho do anonimato, né? E se ele não quiser, quando ele crescer? Quando ele tiver né? Quando ele foi gerado. Exato, e quando já, né? Aí sim, aí eu acho que ele não é público, então você não pode expor. Aí sim, que nem a Sandy Júnior, por exemplo, que nunca põe os filhos, né? Para o pessoal... Né, ser visível aí. Então, eu acho que tá certo. Quando ele puder escolher, aí ele vai ser público. Eu acho que é um respeito. É um indivíduo, né? É um indivíduo. Por isso que eu falo, acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre sonhos, né? Sobre realizações. E o maternário, eu vejo o quanto que é doído de conversar com as pacientes. É verdade. Ainda mais quando a pessoa já vem com histórico, né, de tentativas. E eu vejo que elas colocam cada vez mais desculpas, assim, sabe? Tipo, pra não mexer na dor, sabe? Eu tenho pacientes, assim, que são pacientes minhas há anos, né? Pelo tanto de tempo que eu tô na jornada. E aí eu falava desde lá de trás, vai querer engravidar? Não vai? O que você quer? né? E aí, não, agora eu quero. Aí, de repente, não, mas agora minha mãe tá com câncer, eu tô ajudando a minha mãe. E vai postergando. Não, mas agora eu mudei de empresa, doutora Carol. E, nossa, eu tô super legal, eu vou fazer um fellow lá fora. Também não tem como fazer. E elas vão... Adiando, postergando. Mas quando você para e fala assim, vamos conversar? Você vê que é aquele pontinho da dor delas. E também tem, viu, Rê? Aquelas que não querem ser mãe e estão super bem resolvidas. Sim, eu tenho algumas colegas. Que casaram e tá tudo bem. Prefere pet. Tá tudo bem. Prefere pet, prefere, né? Viajar, colecionar selo, colecionar joia. Cada um. É verdade. Cada uma, entendeu? Mas o mais importante é sempre aquilo lá. O que te acolhe? O que aquilo te dá mais segurança no seu coração? Né? Porque eu falo para as minhas pacientes, né? Nós, mulheres, tempo é uma moeda que a gente não tem. É ruim isso, né?
tempo é uma moeda. A mulher vai em moeda desvantagem em relação a isso, né? Tempo é uma moeda que a gente não tem. Antigamente a gente falava, né, que os homens podem ir até o final da vida e tudo mais. A gente sabe hoje que para os estudos acima dos 40 anos também começa a ter alteração. Uma queda, né? Uma queda da qualidade, da fertilidade. Então a gente também não é assim até 90. Mas se for comparar, eu consegui obter os espermatozoides, seja no testículo, seja no epidídimo, e da mulher no ovário, é infinitamente mais fácil no homem do que na mulher. Né? Falando de nutrologia, a nutrigenética ajuda bastante em várias situações, né? O que você tem visto, a sua realidade, em relação a ter a saúde, né, do feto, um preparo já na gestação ou nem na gestação? Vou reformular minha pergunta. Quando a mulher sente o desejo de ser mãe, já é importante você preparar com alimentação, com a mudança do estilo de vida, com alguma suplementação. Qual que é a sua realidade no consultório? Vamos lá. Então, sempre que a paciente chega para mim e fala assim, doutora Carol, eu quero ser mãe. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é a idade. Quantos anos que você tem? Isso é super importante para a gente conversar. Por quê? O que a gente sabe hoje? Somos inflamados, né? Estamos inflamados, né? E a gente precisa melhorar isso, né? Então, a gente vê que, por exemplo, a incidência de insuficiência ovariana prematura vem aumentando. É mesmo? Então, a gente tem que tomar conta disso. A questão da obesidade que mexe em toda a nossa cascata de produção hormonal. Toda, com certeza. Né? As leptinas, a sinalização da insulina, a resistência à insulina, né? Aí a gente tem as doenças autoimunes, ligadas também ao emocional, né? Então, eu descarrego no meu organismo uma carga emocional mais alta, né? Então, quando a gente quer gestar, se eu tiver condição para gestar, tá? Gestar. Se eu tiver condição para gestar, que essa paciente, primeiro, vá na nutricionista, né, que faz esse foco do materno-infantil, né, que tem esse foco para cuidar das pacientes. Mas não, sabe, eu atendi uma paciente agora há 2, 3 dias, ela voltou da nutricionista, assim, sabe, assustada, totalmente, acho que não entendeu, porque a nutricionista chegou lá e falou assim, corta o glúten de tudo, corta o carbo de tudo. Aí ela veio desesperada, mas doutora, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Calma, vamos respirar. Porque aí mexeu com o filhinho dela de 6 anos, mas doutora, como é que eu lido com a criança? Tem que cortar tudo, Calma. Então, assim... Essa paciente com desejo de gestar. Essa paciente com desejo de gestar. Então, o que a gente vê? Vamos avaliar a parte inflamatória dessa paciente, se ela está com obesidade ou não, como é que está essa parte nutricional da paciente, né? E se ela realmente tiver tempo, que é a moeda que a gente não tem, eu vou pedir para passar, sim, com a nutricionista, com a nutróloga. Eu trabalho com muitos colegas. Então, assim, vai melhorar e depois você volta para a gente gestar. Você vê que são gestações melhores, controle de peso, né? Você vê a incidência melhorar da questão da obesidade, da diabetes gestacional e da hipertensão. Então, você vai melhor, né, para essa paciente durante o pré-natal. Ela vai bem melhor. Agora, se eu tenho uma paciente que chega para mim com uma idade mais avançada, o que o guideline fala? Que é melhor primeiro tentar congelar alguma coisa. Mesmo se ela estiver todo dentro desse cenário. Vamos tentar congelar, vamos tentar fazer essa preservação da fertilidade, que é a primeira etapa do tratamento. Depois que ela conseguiu isso, eu falo, agora está na hora da gente acionar a Liga da Justiça. Eu falo, quem tem problema cardíaco vai no cardiologista, quem tem problema respiratório vai no pneumo. Quando você estiver bem, quando você estiver na sua melhor versão, na sua melhor potência, a gente transfere. Porque o que a gente orienta? Que por mais que você faça tudo isso, eu só tenho chances de 50 a 60 de sucesso. Então, imagina se você perde esse tempo pensando em deixar a mulher zero, né, bala para poder desinflamar tudo e aí fala, vamos fazer tudo isso? Eu entendi. Então, sempre a gente pesa muito na balança, né, essa questão de idade, o estado que ela tá,
né? E qual que é a minha dificuldade de fazer, acho que também é a sua, né? De fazer as pacientes acreditarem, né? Porque assim, a gente sabe o que é a regra, né? Obesidade dá mais taxa de abortamento, dá mais chance de bebê GIG, grande para a idade gestacional, dá mais chance de doença cardiovascular. Você sabe de tudo isso. Sabemos, não sabemos? Claro. Só que daí o que acontece? Vem uma artista, né? Uma pessoa pública consegue engravidar estando na obesidade. Eu perco a força, né? Porque ela só mostra o glamour, né? Porque aí a paciente fala: ai, mas doutora Carol, como a senhora é exagerada? A fulana de tal engravidou. Por que eu não posso? Eu falei, poder a gente pode tudo. Poder a gente pode tudo, né? Agora a gente tem que ver como que a gente vai querer levar essa gestação. Sim, óbvio, sem dúvida. Exato. Por isso que precisa de informação e conscientização, né? Exato. Ter colegas e profissionais que realmente mostrem os dois lados. Exato. Né? Para a pessoa não chegar no seu consultório, não chegar no meu, fantasiosas, né? De uma certa forma, por conta dessas informações todas. Porque né? tem, né? Elas, coitadas, eu entendo, né? É muita um ansiedade. Sonho, né? É sonho. É sonho. Ser mãe é sonho. Aí você sofre ali para ser mãe, né? Para engravidar, para o tratamento e tudo mais. Aí você vai passar pelo primeiro momento na vida da mulher que ela não manda em nada. Não manda. Não manda. Ela tem como fazer tudo melhor nessa fase, que é o pré-natal. Mas eu costumo brincar com as minhas pacientes, né? A importância da psicomaterno-infantil. Porque você tá lá, você olha pra barriga e fala assim, mexe aí, bebezinho. Não vai mexer, não é assim. Você não vai sentir o bebê quando você quiser. Você vai sentir o bebê quando tiver de 21 para 22 semanas. Você vai conseguir fazer uma sexagem fetal por volta de 11 semanas ali. Alguns laboratórios falam em 10, mas a formação da genitália externa do bebezinho, se for homem, é com 14, se for da menininha, é com 20. Então, assim, você não tem controle. E aí vem aquele boom de emoções, né? Então, aí é difícil para a mulher Você é passar. psicóloga, gineco. Você tem um monte de especialidade em uma, né, Carol? Né? Difícil. Junta tudo. É difícil, porque daí tem maridos que se afastam da esposa, porque aquela mulher vira mãe do meu filho. Como que eu vou ter relação do pré-natal? E uma assim, competição. Aí é engraçado que elas falam, doutora, fala pro meu marido que pode ter relação, pelo amor de Deus. Traz o marido na próxima que eu vou dar de lição de casa. Vão ter relação para melhorar o colo do útero, vamos fazer qualquer coisa. Então, você vê que no pré-natal é a outra dificuldade. E aí, falando em pré-natal, a gente estava vendo que tem mulheres hoje que não fazem pré-natal. Você acredita nisso? Isso independente do grau de conhecimento, né? Tem mulheres que, assim, super orientadas, que não vão para o pré-natal. Principalmente aquelas que já tiveram 1 ou 2 filhos. Como que é isso? Me explica. Não vão, Rê. Mas o que quer dizer, dizem, não vou nem dizer, porque não vão, né? Mas tá tudo bem. Se eu engravidei é porque eu tô saudável. Ai, que coisa, não. Então, assim, ou elas vêm assim, vêm na primeira, elas são espertas, elas vêm quando elas querem, né? Então, tipo, vem na primeira pra fazer o morfológico de primeiro. Só pra saber se tá tudo bem. Pra saber se tá tudo bem. Ai, já sei, não tem uma síndrome do 21, não tem uma do 18. Que ótimo, já sei. Ótimo. Aí dá uma sumida. Porque afinal de contas a barriga não mostra e não sei o quê. Aí com 21 semanas é o segundo morfológico, né? Aí elas voltam. Que coisa louca. Eu acho que isso é culpa da internet. Pois é. Porque elas devem fazer um pré-natal online. Ele deve pegar as informações desse período e falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você falar que tá tudo bem, não consigo fazer ela voltar. Eu imagino. Não consigo. Que coisa louca. Não consigo. Porque, olha, na minha época, quando eu fiquei grávida, eu tenho 2 meninos, né? Um de 24 e outro de 21. Vai fazer 21 agora. Nossa, era regradinho, a gente tinha carteirinha. Ainda tem? Tem. Agora virou lei e tudo mais. É direito da gestante lei. de todas terem a carteirinha de pré-natal. Que ótimo, porque, né, pelo amor de Deus. Então, ali respeitava a carteirinha, com tanto tempo de gravidez, fazer os ultrassons. Tem mulher que também é 880, né? Ou não quer ir, ou quer fazer toda hora o ultrassom pra ver como é que tá o bebê. Isso é de cada 10, 11 querem. É mesmo. E aí elas acham que fazer ultrassom é fazer pré-natal. Aí elas me mandam mensagem assim, doutora Carol, quero muito ver o bebezinho, a senhora me manda um pedido de ultrassom? Mas pera,
Quando que foi a última vez que você passou comigo? O que eu pedi pra você na última consulta? Sabe assim? Então é impressionante. Ou elas querem fazer muito ultrassom, elas acham que fazendo ultrassom tá de boaça, assim. Tá ótimo. Tá ótimo. vendo o bebezinho ali? Tá tudo bem. Mas a gente tem que ver peso, pressão, medida da barriga, a glicemia. Gente. Então, assim, a gente vê essa dificuldade. A gente tem a dificuldade daquelas que ainda não conseguem marcar pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso também é uma realidade nossa. Você não atende no SUS, né? Não Só atendo, particular. Não. Então, a gente sabe que tem uma parte que sofre com o Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem que ser realista, né? Não tampar o sol com a peneira. Mas tem aquelas que... terceiro bebezinho, doutora? Eu já sei, né? A semana que a gente vai fazer esse exame? Não vai fazer esse exame. Vai fazer esse exame que eu quero. Então, é difícil. E nenhuma gravidez é igual a outra, né, Nenhuma, Carol? Gente, não tem como. Não é receita de bolo. Como é que foi a sua? Né? A primeira foi horrorosa. Porque eu senti náusea do primeiro ao último mês. Coitada, você teve hiperemia gravídica. Tive. Desde o primeiro ao último mês. Andava sempre com aveia. Tanto é que hoje nós sabemos, meu filho é celíaco, né? Mais velho. Porque foi por sensibilização. Sensibilização. De tanto que eu comia aveia. Eu comia aveia a gravidez inteira. Porque era a única coisa que me fazia tirar o enjoo. Não era Dramin, não era Vonal, não era nada. Era a aveia. Olha. Bom, mas pelo menos você teve um desejo saudável, né? Tive. Isso menos mal. Engordei 10 quilos só na gravidez. Tá vendo? Que entendeu? Então, mas sensibilizei o tadinho do meu filho que nasceu com a genética de celíaco. E o segundo, nada de ânsia, de mal-estar. Tá vendo? De nada. Também você já tava craque. Você fez pré-natal? Fiz nos dois, direitinho. Eu fui uma gestante muito organizada. Que legal. Por mais você ter sido jovem, eu fui mãe primeira vez com 21, depois com 24 para 25. Então, mas mesmo assim, eu queria muito aquela gravidez, aquela gestação correndo bem, aquele, né, o parto tudo tranquilo. Então, eu fiz com a doutora Delácio, Vera Delácio, não sei se você conhece. Conheço. Então, as duas, então assim, foi ótimo. Mas é o que eu tô falando, nenhuma gravidez é igual a outra. Não tem como, né? É impressionante. Muda mesmo. Você mesmo pai, mesma mãe, tá lá. Muda mesmo. Muda. Né? Isso é importante. É gostoso. Essa fase é gostosa. Agora, outra perguntinha é o seguinte. É importante para a mulher, né, querer engravidar e cuidar da alimentação, como eu te falei. Sim. E aí, nessa fase, você tem uma pessoa lá que cuida com você, junto, uma nutricionista, só para gestação? Materno-infantil. Só para materno-infantil. Só para materno-infantil. Que é importante, né, Carol? É super importante, né? A gente precisa entender de epigenética, a gente precisa entender o que a gente costuma falar da memória embrionária. E a gente faz um print metabólico. Não tem jeito. Se não fosse por isso, por que seu filho teria essa alteração? Né? Então, assim, é muito importante. Eu costumo falar para os maridos assim, olha, negar desejo das pacientes não vai fazer o bebezinho ter a cara do Ronald McDonald's, não vai fazer o bebezinho ter a cara do Baby Esfirra lá, aquele Aladdin lá. Eu costumo falar, por quê? Eu viro um comfort food. Né? Aí eu falo para os maridos assim, se ela tiver, é normal também ter aversão ao paladar, muda, né? Eu costumo falar assim, ela mudou o paladar, doutora, eu não sei mais o que eu faço. Agora o Fernando, um dos últimos casais, ele, doutora, eu não sei mais o que eu faço com a Ju, não sei o quê. Eu falei, por quê, Fernando? Não, doutora, porque agora ela não quer prato colorido. Como assim, Jesus? Como assim? Prato colorido? Não, doutora, ela não quer que a cenoura apareça, ela não quer que o brócolis apareça. E eu faço de tudo, doutora. Eu falei assim, ela ficou com o paladar infantil, né? Então, tipo assim... Porque isso existe. Ela não tá querendo o alimento correto, mas ela tá querendo o quê? Esfirra, tá querendo ter salgadinho, ela tá... Não, doutora, ela só não quer os coloridos. Eu falei, então bata, faz um purezinho, esconda. Se o problema é ela só não tá querendo ver, tenta fazer desse jeito. Então, se tiver essa mudança do paladar, da questão de virar um paladar infantil, aí é seletivo. Aí é seletivo. Entendi. Tá vendo como tem que... É bom ir o marido junto, né? Eu acho o máximo quando eles vão. Isso é muito bom. E eles me mandam mensagem no escondido. Eu tinha uma diabética. Essa é muito engraçada. Já tem uns 2 anos o parto dela. Mas ficamos grandes amigos. Aí o Renato, eu lá sofrendo.
diabetes. Estava tratando com exercício, alimentação, o NPH, insulina regular, tudo. Estava fazendo tudo como manda no figurino. Eu não conseguia melhorar. Ou ela apresentava uma hipo, ou não melhorava os níveis. Ai, Jesus. Aí eu falo para os pacientes, faz o diário e me manda. Todos os dias. Você vai comer, me manda. Mas eu mandar, vai. No meu celular. É sempre pós-prandial. Aí eu falei assim, você vai me mandar todo o seu schedule da alimentação. Você acordou, deu bom dia, você dá bom dia pra sua mãe. Eu brincava com ela. Você dá bom dia pra sua mãe, pro marido, pro cachorro e pra doutora Carol. Bom dia, doutora, acordei com a glicemia tal. Ótimo, vamos lá, vai. E continua, vai anotando. Um belo dia, ela tava comendo hambúrguer. Com pão, com queijo, com não sei o quê. Só que ela tinha acabado de sair na consulta falando pra mim que tava comendo direitinho. Ai, gente. Aí o marido... no inbox, né, no separado. Doutora Carol, manda mensagem pra ela agora. Pede o que ela tá comendo. Que vergonha alheia, gente. Não, mentira. Eu mandei mensagem, porque eu mando. Eu sou assim com as minhas pacientes. Quero saber. Você é ligada. Eu sei de tudo delas. Aí eu falei assim, me fala. Me tira uma foto do seu prato agora. Ah, não. A doutora Carol, eu falei, não, eu quero... Faz uma chamada de vídeo comigo agora. E ela nem reparou que era o marido? Não. Ótimo. Senão eu perco o então companheiro. Eu perco né? o informante, né? Senão quem vai ser meu X9? É verdade. Não posso. Não, Van, me põe aí. Faz uma ligação de vídeo. Não, doutora, eu tô jantando. Não tem problema. Não vou atrapalhar não a janta de vocês. 2 segundinhos. Adorei. Era um hambúrguer com pão. Depois você quer que a NPH e a insulina R haja como, né? Mas eu acho que é isso que a gente, em todos os guidelines, eles falam, né? Do tender loving, né? Você precisa desse acompanhamento de perto. Então, assim, eu sinto um orgulho muito grande da minha trajetória, né? Porque nesses 20 anos, eu não tive intercorrência. Não tive um bebezinho que veio a falecer. Eu não tive um bebezinho que foi um erro o parto. Isso, é assim, eu sou eternamente grata, né? Oh, nossa, eu sou assim, isso aí né? É um prêmio, né? E assim, eu sempre ouvindo, né? Porque eu sou muito conectada, né? Isso não adianta. Então, assim, é muito legal isso. Mas a gente precisa de esse approach, assim. Você tem que estar perto da sua paciente. Você tem que conversar com a sua paciente. Algumas ficam bravas, porque eu sou brava, né? Mas você nasceu para ser gineco-obstetra. Então é aquilo ali. Você está fazendo o que você nasceu para ser, né? Agora, 20 anos formada, 20 anos, você nunca pensou em parar a obstetrícia? Porque eu tenho colegas obstetras, que não são mais obstetras, são gineco e partiu para o outro lado por conta de qualidade de vida. Assim, não é que eu penso em parar, né? A gente, né, eu e meu marido, a gente tá nessa fase de começar os tratamentos. A gente tentou ano passado fazer as transferências, porque eu tinha óvulos congelados. O ano passado não foi o nosso ano, tá tudo bem, não era a minha hora de maternar. E isso me deu mais força. Mais força para continuar na carreira. Quando todo mundo pensava assim, mas espera... Se ela não tá conseguindo engravidar, ela vai querer parar, vai falar que não acredita na terapia de reprodução assistida, né? Nos tratamentos de reprodução. Pelo contrário. Aí que eu me dediquei mais ainda. Aí que eu fui estudar mais ainda profundo. Aí que eu fui ver o que realmente eu posso fazer. E me deu uma paz de espírito. Todo mundo fala, mas você não ficou triste que não deu certo? Primeiro, porque eu confio na ciência dos homens. Eu fiz tudo o meu melhor que eu pude. Né? É o que eu falo para as minhas pacientes. Tomamos as melhores medicações? As melhores vitaminas? Tomamos. Quais são as vitaminas? O ômega, o Q10, a vitamina D, o cálcio, que a gente acaba esquecendo, né? E o ácido fólico, né? Pela Ashley, todas as mulheres de 15 a 45 anos devem estar tomando o ácido fólico. Não conversa essa história de metilfolato, MTHFR. Uma dúvida, isso mesmo, fólico. metilfolato. A única diferença é aquela, né, Rê? O ácido fólico, ele é o inteiro, né? E quando ele passa pela enzima MTHFR, que ela vai virar o metilfolato, né? Nas recomendações que se tem da Ashley e da ASRM, é para ser ácido fólico 400. Agora, se você tem epilepsia, se você tem má formação alteração do tubo neural em outras gestações, né? Usa carbamazepina, você tem uma necessidade maior de ácido fólico. Aí você precisa
tomar mais. Aumentar a dose do ácido fólico. Isso, do ácido fólico. Entendeu? Tá. Ainda não tem RCTs, que são os melhores estudos, né? Uma coisa é você ter um ou outro estudo que vem da indústria que vende o metilfolato, né? E o outro é você ter um RCT, que em qualidade de estudos, em qualidade de grau de evidência médica, ele é o melhor. Então, a gente ainda não tem uma orientação de dar só metilfolato. Né? A gente sabe que a alteração da MTHFR é presente em mais de 50% das pacientes. Também é outra coisa que elas chegam. Ai, doutora, porque eu vi na internet, eu preciso fazer a pesquisa desse exame. Isso aí não é trombofilia e ponto final. Né? Não é nem uma adquirida, é uma SAF, anticardiolipina, beta-2-glicoproteína, o lúpico, e também não é a congênita, fator 5 de Leiden, protombina. Mas essas doenças, é bom que você tenha entrado nesse assunto, essas doenças de trombofilia e tudo mais, coagulopatias também pode ser entrar. Sim. Você faz um estudo antes das suas pacientes, se tiver histórico. Protocolo, se tiver histórico da paciente ou familiar. Clínico ou do familiar próximo. Tá. Então, um paciente que abortou várias vezes. Tá, e sim, essa é clássica. E tudo bem. Porque cada aborto aumenta em 15% a chance de você aumentar os seus autoanticorpos. Então, e é somativo, né? É somatório, desculpa. É somatório. Então, você tem o primeiro, vai subindo, vai subindo. Tanto é que, depois do terceiro aborto, a sua chance de ter uma gestação saudável, sem nenhuma pesquisa, sem nada, diminui para 40%. Caramba! Porque é cumulativo. Muito grande. Eu tenho uma paciente aí que é um caso muito triste. 25 anos, 6 abortos. Meu Deus! Em quanto tempo? Ela começou a querer gestar, acho que foi com 20 anos, 21. Bastante. Todos do mesmo marido, de gestação natural, tudo. Então ela não vai ter filhos. Então, é assim, o que a gente tá fazendo agora, a gente já chegou numa fase assim. Você me autoriza a fazer isso? Porque você não tem os exames alterados para eu fazer tal conduta. Mas eu posso? Então, por exemplo, vou tratar a SAF, né? O que a gente sabe? Acima de 3 perdas, pelo guideline de perda gestacional recorrente, você deixa essa paciente com o ácido, o AS, de baixa dose, de 75 a 100, todos os dias. E quando ela engravida, você entra com a heparina. Já quando engravida. Quando engravida, deu positivo. De baixo peso molecular. A gravidez inteira. A gravidez inteira. Olha, isso é interessantíssimo você falar. Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas são tantos profissionais, colegas, quanto pessoas que, né, querem saber mais informação. E às vezes tem 1, 2, 3 abortos e acontece de ter algum problema lá na frente, né, de alguma doença. Porque o problema, né, quando as trombofilias e tudo mais, a dificuldade não vem no engravidar. Engravidar, ela engravida, não engravida? Sim. O problema é seguir a gestação, o problema é você ter trombose venosa ou arterial na gestação. Então, você precisa cuidar. Olha, interessante você falar isso, a gente entrar nesse assunto. Muito bom. Nossa, amei. Não, tem tanto assunto, gente. E a gente precisa falar um pouquinho da amamentação. Vamos lá. Né? Porque a amamentação é o momento da mulher e do bebê que é único, né? Tá. É a coisa maravilhosa. Você amamentou? Amamentei os que dois legal. E é muito gostoso. Eu amei, não esqueço. É um vínculo pra vida, né? Só aquele momento de você estar olhando pro seu bebezinho, é só seu. É só seu, e é você e ele, né? Acho que é por isso que a mãe tem tanta posse ali pelo seu filho. Porque é um momento muito bom. E aí você tem, né, um curso de amamentação. Né? Então é assim, a gente defende muito a amamentação. Agosto, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente fala do agosto dourado, para a gente aumentar as taxas de amamentação. A gente sabe que hoje é baixo as mulheres que seguem na amamentação. É mesmo? Que tristeza. 50% a 55% só fazem amamentação. Nossa. É muito baixo, né? Então, com essas campanhas, o que a gente está com o nosso objetivo? A gente tem um objetivo de incentivar a amamentação. Não é fácil. Não estou vindo aqui falar, pelo amor de Deus, vamos amamentar, porque é fácil. Não. A amamentação não é fácil. A gente não nasce sabendo amamentar. E o bebezinho não nasce sabendo mamar. Sim. Então, vai ser uma pessoa que não conhece nada,
com uma pessoinha que também não conhece nada. Menos ainda, né? E que não tem noção de nada, né? Então, vai ter que ter essa conversa, esses dois. E se não for por amor, e se não for... Tem que ser mãe, né? Tem que ser mãe. Não tem, né? Tem coisa. Se não for por amor, por você entender a qualidade, que o leite materno ele é insubstituível. Não adianta. Ele é insubstituível. Ele é perfeito em composição de água, de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais. Ele é a primeira vacina que você dá pro seu bebezinho. De gordura, né? Então, assim, é muito importante porque vai te ajudar no desenvolvimento oral dessa criança, do palato, né? Então, assim, inclusive, tem uma pesquisadora norte-americana que fez um estudo, né? Ela foi estudar os piores bandidos, né? Os piores caras fora da lei, assim, né? Então, ela foi nas prisões, né, americanas, que foi com alta periculosidade, né? Uhum. E, acredite, os mais como que eu posso dizer? Mais agressivos, mais perigosos eram. Isso. É um estudo muito legal esse que ela fez. Não foram amamentados. Que coisa! Aí eu falei, até nisso... Que estudo maravilhoso! A amamentação pode te proporcionar. Não é que ele vai deixar de ser claro. ou não, não é isso. Mas é para você ver como que o interno, né, dessa pessoa foi afetada. Desde lá. Né? E é importante a gente tentar amamentar. Né? Também eu não estou fazendo aqui apologia que se você não amamentou, você é uma péssima mãe. Não estou falando nada disso. A minha bandeira e o que a gente faz nos cursos mensais de pré-natal, de gestante, é o seguinte: vamos tentar. Não fecha a porta. Eu sei que é difícil, pode machucar a mama, você vai dar sono, a privação do sono vai ser insana. Se você tiver condição, me dá uma chance da gente tentar te ensinar. É isso que a gente quer. Vamos pensar no bebezinho, vamos pensar na sua recuperação pós-parto, que vai... infinitamente melhor. Sim, a amamentação ela também promove a contração uterina, exato, né? Você diminui o sangramento, você melhora, você gasta muita energia, então você volta para o seu peso mais rápido. Isso é bom. Você evita osteoporose, câncer de mama, né? Então, o que eu falo é assim, se você puder me dar a chance, vamos dar a chance de te ensinar a amamentar e a gente segue. Para aquelas que não querem, para aquelas que é muito difícil ou que, por exemplo, veio um bebezinho prematuro e aí eu não consigo ter o estímulo e eu parei de produzir, tá tudo bem, a gente tá aqui para te acolher e para que você entenda a sua jornada, por que você passou por isso. Acho que quando a gente entende pelo que a gente tá passando, a gente leva as coisas mais suaves. É verdade. Né? Então, tá tudo bem. Não conseguiu amamentar? Tá tudo bem também. Tem outras maneiras, né? Tem até a questão da relactação, põe aquele tubinho exatamente. E tudo mais. Hoje em dia tem tantas opções. E eu acho legal falar uma coisa para você, né, que a gente sabe que hoje a medicina, a indústria, a medicina, ela tem vários produtos que podem ajudar. Tá. Né? Então, eu acho que o que é legal vai se informar. Não fica lendo sozinha aí na internet, né? Sem norte. Conversa com o seu médico. Doutor, o senhor faz essa parte de amamentação? Eu tô com dúvida, eu gostaria que o senhor me explicasse um pouquinho. Porque eu vejo que no pré-natal elas ficam tão preocupadas com o parto que elas não se preparam, não se programam para o puerpério. E que é o grande... Sabe, num outro estudo que fizeram, sabe qual que é o pior momento na jornada? Esse foi um estudo inglês. Tá. O pior momento para as mulheres é no dia que ela tá voltando da maternidade. Sabe aquele momento que você abre a porta... Você saiu da maternidade, entrou no carro, aí você tá chegando no apartamento, na casa, você abriu a porta e você vê sua casa, o bebezinho no colo e o seu marido cheio de mala assim do seu lado, né? Tipo assim, agora eu voltei para a vida real. Então, esse estudo em inglês apontou que realmente é o pior momento. E a amamentação que a gente quer é que não seja o seu pior momento. Então, a gente precisa estudar. Eu trouxe até alguns produtos para te mostrar. Se você quiser ver sobre a amamentação. Então, a gente sabe as dificuldades, os ressecamentos que ocorrem durante o pré-natal. Então, assim, tem pomada que a gente pode usar durante o pré-natal. Não existe prepara-mama. Sabe aquela história que a vovó falava? Passa a bucha. Passa mamão. Não casca precisa. de mamão. Você acredita que eu peguei uma paciente com queimadura? Então, olha aí. Ela estava no pós-parto.
Ela pôs uma mão e ficou com uma mão. Doutora, eu preciso que a senhora avalie, que a senhora avalie a minha mama, porque eu tô começando a ficar meio vermelha. Eu falei, vem pro consultório. E tava com queimadura inteira, assim, ó. Tá vendo? Isso aí elas olham, né? Elas dão uma lida nisso. Por que nisso. você vai pôr limão, borra de café? Não precisa pôr nada disso. Então, a gente tem os produtos que, se você conseguir ter acesso a esses produtos, seja pela parte econômica e tudo mais, são produtos que vão te ajudar a passar por esse momento. Certo. Não conseguiu? Vamos ver uma alternativa? Vamos tentar passar o próprio leite materno, né? Que interessante. Porque você passando, o leite materno é cicatrizante. Uhum. Né? Então, a gente tem as opções dos produtos, mas a gente também tem sempre uma outra opção. Né? Eu vejo que hoje tem muito essa questão da rosquinha, do sutiã, de não sei o quê. Mas se você não conseguir, faz a rosquinha com a fraldinha. Faz lá a fraldinha, faz um canudinho, vira e fica para proteção. Para proteção do mamilo, né? Então, assim, a gente tem coisas muito legais. Sim. Então, essa pomadinha é para melhorar a questão da pele, aquela pele que tá ressecada. Ele é um bálsamo. E não precisa retirar entre uma mamada e outra. Não precisa retirar. Olha, gente. E ela vende aqui no Brasil? Ela vende com você? Vende aonde? Não, tem no site. Tem no site? Tem no site da Lancinó e tudo. Posso abrir? Claro. Cheira para você ver. É um cheirinho normal. Não tem nem cheiro. Pode experimentar, pode passar assim na sua mão pra você ver. Tá vendo? É pra passar na mama. Nossa, olha. É agradável. É gostoso. E o bebê pode ter contato. Pode. E isso aqui você pode passar o tempo que estiver amamentando. Pode. Você pode começar desde antes, no pré-natal, por exemplo. Ai, doutora, eu comecei a sentir a pele mais ressecada, porque a mama aumenta, né? Ela estica. Sabe aquela sensação de pele seca esticada? Você pode passar. Se você começar com fissuras e tudo mais, aí você pode usar a lanolina. O que é legal essa lanolina, Rê? Que ela é pura. Ah, tá. Então, toma cuidado que tem algumas no mercado que elas têm associações. Tá. Então, se eu tiver alguma associação, o bebezinho vai receber, né? Então, eu vou ter que retirar. O que é legal desses produtos? Que rendem. Não é pra você encher a mão assim, passar. Passar pouquinho. Por quê? Se eu deixo a minha mama úmida ou com muito creme, a hora que o bebê vai pegar, o que ele vai fazer? Vai escorregar. Entendeu? Vai escorregar. Então, é assim, a pontinha do dedo, o tamanho de um grãozinho de arroz que você passa para hidratar. Ai, que bacana, gente. Não consegui ter acesso à lanolina. Vamos deixar essa mama exposta no sol 10 minutinhos? Pode também. Pode também. Mas, doutora, eu moro num prédio, não tenho como. Pega uma camiseta, corta aqui, ó. Só fica com a mama ali no sofá e dá um jeitinho. Né? Que são as opções que a gente pode ter. E quando você tá... essa aqui que eu trouxe pra você, ó, é um absorvente. O que é? Pra que é o absorvente? Esse aqui tá sem... Pode abrir. Muito bom. Ó, olha. Esse aqui é pra você colocar na mama. Na minha época não tinha isso, não. Pois é. Ó. Então, você coloca, ele absorve, ele gruda no sutiã, isso. Ele gruda no sutiã. Ó, tá vendo? Tem uma aqui atrás. Um absorvente mesmo. É um absorvente. Eu acho que a gente precisa ter as opções, né? Tem, claro. Então, tipo, eu quero fazer uma unha num pós-parto, uma coisa, dó de mamar, ponho e vou, né? Então, isso é uma coisa de você se proteger, não precisa ficar com aquela roupa toda hora marcada, que tá amamentando. Aquela sensação ruim, né? De que tá ali só pra aquilo. Só trocar frequentemente que vai te ajudar. E é limpinho e tal. Isso, você troca a cada 3 horas, né? Se sentir, ele absorve legal, que não vai te causar nenhum problema, nem nada. Então, temos opções. Sempre assim. Muito bom. Trazer opções. E quando você vai voltar a trabalhar, eu acho que a gente não precisa entrar numa depressão, né? Eu acho que a gente tem como manter a amamentação. A gente queria muito que a licença maternidade fosse maior. Poucas empresas aderiram ao programa Empresa Amiga da Criança, que dá 180 dias de licença maternidade. Então, acho que é um bom tempo, né? Poucas aderiram, né? Porque aí você tem redução fiscal e aí você pode dar mais dias para essa mãe, né? Então, mas a gente sabe que pode congelar o leite, né? Isso que eu acho. Muito legal. Gente, foi o que eu perguntei até para um colega que veio aqui. Por que se passa fórmula
se tem opção de congelamento de leite, gente. Por quê? É mais fácil para o médico? Não. Pelo amor de Deus, mais fácil para o médico é receitar leite materno. Exato. Agora, vive enchendo o pessoal, né? Os bebezinhos de fórmula. E lembrar que não tem a enzima, né? Para digerir a fórmula. Exatamente. Né? Então, e com isso eu vou predispondo o quê? A alergias, a intolerâncias, com a certeza, tudo isso, né? Com outros. Então, eu falo muito para as pacientes, se você puder, congela. Hoje a gente pode retirar tanto no manual, tem bomba. Tem bomba, na minha época tinha. E tem bomba bimamária, né? Bimamária. Bimamária, com sutiã que você fica hands-free. Então. Gente, não né? Hands-free é boa. Tem opções. Tem opções, né? Então a gente sabe que tem bombas elétricas, bombas manuais para você retirar, que é super legal. Mas doutora, eu tenho que ficar lavando o vidrinho, põe em banho-maria, vira o potinho no papel toalha. Calma, vamos resolver. Coloca no saquinho. Ó, te trouxe pra você conhecer também. Traz o saquinho. Isso aqui é o saquinho, você retira. Isso aqui é o saquinho para pôr o leite? Você retira, tem aí a data para você colocar, tem o horário, né? Então, por exemplo, durante o dia eu tô com uma produção muito boa. Muito boa. Então, quanto mais a gente produz, mais a gente estimula, mais a gente produz. Porque a gente não é fábrica, né? A gente não é estoque, a gente é fabriquinha. A gente é fabriquinha, eu não posso ficar estocando. Eu fui lá, tirei, coloquei lá na geladeira, no centro da geladeira, que é onde a tendência da temperatura ficar mais estável, jamais na porta, e vai guardando no seu saquinho. E vai guardando. Terminou de tirar, aquela quantidade que o seu bebezinho vai aguentar, sobe pro freezer. E vai durar 15 dias. Ai, gente, eu adoro essa parte. Não é legal? É tudo. Não, é tudo. Eu sou muito apaixonada por falar do tema. Você faz, né? Eu sou suspeita. É muito legal, né? Gente, é a vida do seu filho. Né? É muito legal. E eu acho que a pessoa tem que viver esse momento. Quando ela sabe viver esse momento, aí ela faz tudo isso mais um pouco. Aí você pode descongelar, descongela em banho-maria, né? A gente sabe que hoje tem aquelas colherzinhas para dar pro bebezinho, que são colherzinhas dosadoras, né? Então vai treinando. Quantos ml? Ai, doutora, eu não consigo comprar colherzinha, não achei, não tenho dinheiro. Tá bom, dá no copinho de café. Deixa o bebezinho bem pezinho, dá no copinho de café. Vai treinando quem vai ficar com o seu bebezinho. Né? Então eu acho que que eu sou muito planejada, assim, eu gosto muito das coisas muito programadas, né? Então assim, para darem certo. Já sei que eu vou voltar dali uns 20 dias, bora começar a congelar. Tá certíssimo. Doutor, pergunta pro pediatra, quantos ml que o bebezinho aceita nessa fase? O que o senhor acha? Ele vai ter que fazer umas 3 mamadas, eu estando fora de casa para ir trabalhar. Vai lá, deixa programado, ensina a vovó, né, o vovô que vai ficar com a criança, né, ou alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma questão de se dedicar. Não estou falando que são flores. Claro. De maneira nenhuma. Estão fazendo uma apologia que é tudo perfeito. Não. Mas eu acho que a gente precisa se dedicar, programar e melhorar. É verdade. Carol, foi ótimo. Eu queria ficar aqui mais tempo. Obrigada. De verdade. Obrigada. Eu amo esse assunto. Né? Tudo que é humanizado, tudo que é pro lado mais natural, né? Mais fisiológico, eu respeito muito. O seu corpo, e eu levanto muita bandeira para isso, né? Porque nos tempos lá atrás as coisas eram mais fáceis, né? Entre aspas. Então, acho que a gente tem que ir por esse caminho. Tinha várias perguntas aqui, mas eu queria combinar com você o seguinte: nas nossas redes sociais, a gente fazer uma caixinha e eu perguntar e te mandar e você responder pra gente poder colocar para as pessoas. Fica à sua disposição. Porque tem perguntas interessantes aqui. Fica à sua disposição. E eu queria te falar se você pode dar um recadinho, né, para quem tá assistindo a gente, deixar uma mensagem, ou falar o seu curso de amamentação, falar das suas redes sociais. Então, eu quero agradecer o convite de estar participando desse projeto. Acho que sempre que os projetos são com informações baseadas em evidência, sem achismo, sem... eu acho que isso é legal, acho que isso tá de parabéns. Eu quero agradecer mesmo o convite. Obrigada. Quando vem um colega, né, eu fiquei super feliz de receber esse convite, um colega convidando você para falar. Então, é uma pessoa que viu meu currículo, viu o quanto que a gente estuda, que a gente não fala medicina baseada em opinião, mas sim medicina baseada em evidência. E eu sei, para você que está assistindo esse podcast, que o maternar não é fácil. O maternar não é fácil. Desde o sonho do maternar, de você ir atrás, se cuidar, até você engravidar, passar pelo pré-natal e conseguir o seu bebê. Mas no final,
vai ser a melhor jornada da sua vida. Eu fico à sua disposição, das suas telespectadores. E o meu Instagram é @DRA, que é a abreviação de doutora.Carolina Cursi. Tô lá. Muito obrigada. Pessoal, até a semana que vem. Compartilhem o nosso canal, se inscrevam também, ativem os sininhos para receber todas as informações de cada semana. Tem um episódio novo e muito especial para vocês, tá bom? Beijos, até lá. Muito bom, Carol. Obrigada. Uma delícia de papo. Já tinha dado, né?